Bem-vindas a mais um episódio de As Quartas Analisamos Comportamento Alimentar. Hoje a gente vai falar de Diabo Veste Prada, porque lançou o filme novo e eu peguei e reassisti o filme 1 pra lembrar, enfim, pra conseguir assistir o novo, né? E eu comecei a notar várias coisinhas interessantes que antes eu não tinha notado. Faz 20 anos do filme, né? Eu não tinha percebido antes. E hoje fez muito mais sentido sendo nutricionista. E o filme, ele fala muito sobre essa mudança também de identidade pra ser aceita, né? Porque a gente percebe quando a Andy chega lá na Runaway, que todo mundo já olha pra ela assim, a Emily já fica assim, não, é só mandar pelo RH e tudo mais, e tipo assim, X, não vamos contratar. Mas aí ela fala com a Miranda, né, tenta convencer a Miranda, fala assim, eu sou esperta, eu aprendo rápido, eu sou esforçada. E a Miranda contrata ela por esse motivo. Até depois, mais pra frente, quando a Miranda meio que dá um apavoro nela, né, ela fala assim, você é minha maior decepção, porque eu peguei e contratei uma pessoa diferente do que eu sempre contratava, né, porque você disse que você era esperta e não sei o quê, e você não foi. Você me decepcionou. E como no outro vídeo que eu fiz, né, que eu comparava também as duas, nesse eu também vou comparar a Miranda e a Andy, as duas situações e os dois cenários bem diferentes que a gente tem. Porque, de certa forma, também elas são um espelho uma da outra. E, gente, quando a gente começa a ver essas coisas, você nunca mais vai ver do mesmo jeito. Se você não assistiu, por favor, assista, que é um filme muito bom. E ele não fala só sobre moda, né? Ele fala sobre muitas outras coisas em relação a tudo isso. A Andy, que é a Anne Hathaway, né? Ela vai procurar um emprego, ela vai fazer uma entrevista de emprego, né? Na Runaway, que é uma revista de moda. E aí a Miranda, ela é a diretora-chefe lá, fodona, não sei o quê. Então, e todo mundo assim, quando ela chega pra fazer a entrevista, todo mundo assim, a Miranda vai chegar! Todo mundo fica desesperado, começa a arrumar tudo e não sei o quê. E aí quando ela chega assim, ó, todo mundo aqui, ó, quietinho, perfeitinho, ninguém fala nada. Entendeu? Só façam o que ela mandar. E no comecinho do filme, uma das primeiras cenas é a diferença da Andy se arrumando, né, e comendo, enfim, a rotina da manhã dela, e das clackers, que é como elas chamam as mulheres que trabalham lá, né, porque é o barulhinho do salto. Enfim, e daí tem a comparação, né? A Andy se arrumando super assim, né, só coloca a roupa, levanta, dá uma arrumadinha no cabelo e tudo mais, e passa na padaria, compra um bagel com cebola, e come pra ir pra entrevista. Enquanto as clackers, né, elas se arrumam toda, colocam joias específicas, arrumam o cabelo, colocam roupas muito, muito bonitas, enfim, tudo muito certinho. E aí no comecinho eu percebi, eu nunca tinha reparado isso, que mostra ela pegando as clackers, né, pegando castanhas assim pra comer logo de manhã. Então você percebe a diferença também da própria alimentação entre elas. E até tem uma cena que o Nigel fala pra ela assim, ai, nossa, que cheiro de cebola e não sei o quê. E no caso é ela, que ela tinha acabado de comer cebola. E daí ela fica, tipo assim, se cheirando pra ver se é ela. Então a gente percebe como tem essa diferença também. Tem várias cenas sobre comida no filme. Tem uma outra cena um pouquinho mais pra frente, que eles estão no refeitório da Runaway pra comer. E ela vai pegando, tipo, pãozinho, sopa, enfim, umas coisas diferentes. E ele pega a sua salada. E ela fala, ninguém come nesse lugar. Todo mundo tá pegando sua salada, né? E ela fala, ninguém come nesse lugar. E ele falou assim, não, desde que o 40 virou 38, o 38 virou 36. Então a gente percebe isso na própria vida. Isso está muito intrínseco. Pra você pertencer, você tem que estar desse jeito. Se não tá, um grande beijo, tchau. E é isso também porque, né? Até tem uma outra cena mais pra frente que a Andy tem um dia horrível, chega em casa estressada e tudo mais, e ela fala, nossa, é por isso que essas pessoas são tão magras, porque elas não comem por estresse, né? E como isso também afeta a gente no dia a dia, quanto o estresse em si afeta a nossa alimentação e a nossa relação com a comida. Porque o estresse fala assim, ai, nossa, vou comer, nem tô com fome já, tô até enjoada, né, de tanta coisa que aconteceu. E de certa forma, né, o corpo dela, enfim, a imagem dela é uma moeda de troca ali também, né, pra ela conseguir ser aceita naquele espaço. A gente comparando com a Miranda, por exemplo, ela é uma pessoa totalmente assim, controlada e controladora também, né, e ela tem pouquíssimos momentos mais vulneráveis ali. E você percebe no filme que o controle é uma das únicas coisas que mantém ela de pé. Ela tá controlando a situação, então ela tá bem. Agora, quando ela não tá controlando, aí as coisas perdem um pouco do sentido.
A gente tem dois extremos ali, duas mulheres em dois extremos, né? E a pergunta que fica é: o que eu preciso fazer com o meu corpo e com a minha identidade para conseguir ser suficiente e pertencer? E aí, pensando assim nisso, né? Quando a Andy começa a ter aquela mudança, quando o Nigel ajuda ela a trocar de roupa, a cortar o cabelo, enfim, fazer essas mudanças mais na imagem dela, depois de um tempo ela também acaba emagrecendo. Ela fala: isso aqui eu tô servindo porque eu passei de 40 para 38. E ele fala: nossa, que legal. Então, assim, você percebe como esse emagrecimento vira uma coisa tipo assim: você é muito boa, você chegou lá, porque você emagreceu. E de certa forma isso começa a entrar na nossa cabeça de forma inconsciente, a gente vai acreditando nisso. E ela não questiona essas coisas, né? Como ela começa a não questionar mais, porque ela entende que aquele corpo ela precisa ter para fazer parte daquele ambiente. E quando eu assisto isso, eu vejo claramente muitas das minhas pacientes, assim, que têm questões com a imagem, às vezes nem percebem, são coisas muito sutis, né, que a gente vai notando conforme a gente vai se conhecendo, enfim, que não necessariamente vem do mundo da moda, né, vem de relacionamentos, vem de família, vem do trabalho em si. Às vezes a pessoa fala: nossa, você tá mal vestida, alguma coisa assim. Então muita coisa entra nisso também. Porque, de certa forma, a moda também ela é bem cruel. Ela entra assim: você precisa caber nessa roupa, não a roupa caber em você. E não digo isso de modelos, tá? Eu digo isso da nossa vida no geral. A gente percebe como você vê o tamanho das modelagens, elas são muito diferentes. Você vai numa loja, um 44, e compara um 44 de outra loja, é completamente diferente. Então isso também acaba deixando a gente um pouco bitolada, porque você fala: cara, não tô vestindo mais 44, tô vestindo então 48, né? Porque foi o que o Nigel falou, né? Agora o 40 é o 38 e o 38 é o 36. Então pode estar escrito ali 40, mas aquela modelagem é pra você que tem 38. E aí o que acontece, né? Quando a gente tem esse ambiente que não tá sendo legal pra gente. Então, relacionamento, família, o trabalho em si. Então você começa a ver seu corpo assim: putz, eu preciso mudar, porque não tá legal, então não vou comer, vou fazer muito mais exercício. Faz coisas que não, de certa forma, você faria por conta daquilo. E aí acaba se desconectando com os seus sinais do corpo, né? Então, quando ele sente fome realmente, quando ele não tá com fome, quando tá estressado, quando tá triste, enfim, vão acontecendo várias coisas que você vai perdendo o apetite, você vai se acostumando. Nosso corpo também se adapta a coisas ruins, né? Tanto a coisas boas quanto a coisas ruins. Então, se você tá acostumado e fala assim: eu não vou tomar café da manhã porque aí eu faço um jejum e já consigo emagrecer. Só que aí seu corpo se adapta a isso. Então aí você vai falar: putz, mas eu nem sinto fome de manhã. Mas será que você não sente fome de manhã? Ou você meio que fez o seu corpo falar assim: eu não quero sentir fome de manhã, então a gente não vai comer de manhã. Entende? E é importante porque a gente vê na Andy que ela não percebe que isso tá acontecendo. Ela vai muito no fluxo, né? As coisas vão acontecendo, ela vai mudando, enfim. E no finalzinho ela fala essa frase que eu falei, né? Eu saí de 40, fui pra 38, não sei o quê. Então você percebe como isso vai muito inconsciente, vai mudando a nossa cabeça sem a gente perceber. E aí a gente pensando na Miranda, né, ela é mais fria, mais assim, prática. A gente de certa forma vê ela no filme todo como uma vilã. Mas tem uma cena que acaba mudando muito essa visão dela, que é a cena do hotel. No final, mais pro finalzinho do filme, né, que ela tá sem maquiagem e ela fala um pouquinho sobre o divórcio dela, sobre como que as filhas delas vão se sentir em relação a isso, que as revistas vão escrever sobre ela, que ela é fria, que ela é não sei o quê. Porque é essa armadura que ela fez pra sobreviver nesse ambiente. E pra ela, funcionou muito bem. Ela conseguiu chegar no topo, só que pra ela se manter ali, ela precisa se manter naquela armadura, né? Fria, intocável, ela não pede, ela exige. Então precisa ser muito controlado, ela precisa ser muito controladora nesse ponto pra ela não perder a posição que ela conseguiu. Porque, de certa forma, ela abdicou de muita coisa pra estar onde ela tá. E o preço disso é muito alto, né? De certa forma, ela também se desconectou do corpo dela. E aí, a gente, assim, tô fazendo uma análise mais comportamental e nutricional, né? Mas a gente acaba perdendo também essa sensibilidade da consciência corporal, de você entender quando tá com fome, quando você tá estressada, quando você precisa relaxar, descansar. Enfim, no mundo dela, isso não existe. Descansar, minha filha, vai trabalhar.
esse pilar das emoções, né, fica completamente perdido ali. E não porque a pessoa não sente as coisas, é porque ela criou uma armadura e falou, eu não vou sentir isso porque eu vi que se eu sentir, eu vou me ferrar. E ao contrário da Andy, né, que ela sente mais, ela lamenta, enfim, reclama e tudo mais, você percebe que conforme o filme vai passando, ela vai aceitando e vai entrando nesse modo, nessa vibe ali da Miranda também. Daí também tem a situação que a Miranda fala pra ela que ela vai pra Paris e não a Emily, né? E ela fala, não, mas a Emily tá sem comer e não sei o quê. É o sonho dela, tarará. E depois ela tenta avisar a Emily é atropelada. Enfim, fica no hospital e ela fica muito brava que ela tá indo no lugar dela. Mas você percebe também como ela acaba abdicando de alguns valores dela pra pertencer e pra estar ali. E como isso também pode linkar com várias coisas da nossa vida normal, né? Por exemplo, eu parei de comer tal coisa porque meu namorado, meu marido, enfim, não come, ou ele não gosta, ou ele, não quer. E aí você vai meio que mudando a sua identidade pra caber naquele ambiente, de certa forma, naquele relacionamento, né? Como exemplo aqui. Então a gente precisa observar essas coisas com muito cuidado também, porque o nosso ambiente, ele é uma das partes mais importantes da nossa identidade, da nossa vida. E aí a Andy só começa a perceber as coisas que ela perdeu quando ela tá lá em Paris, né? Que ela já meio que trocou de identidade. E é exatamente isso que as pessoas acabam percebendo, né? Fazendo tratamento, assim. De, putz, nossa, mas eu era de outra forma, eu gostava de outras coisas e... Nossa, por que eu tô fazendo isso comigo mesma? Então tem muita coisa que a gente acaba fazendo pelo nosso ambiente, pelo que a gente tá vendo, as redes sociais estão aí, a gente fica 24 horas, né, gente? O tempo todo nas redes sociais, e isso acaba interferindo muito na nossa também relação com a comida, nos nossos hábitos, enfim, em tudo. E assim, se as duas fossem minhas pacientes, quando elas chegassem no consultório, eu já ia aplicar um diagnóstico que eu tenho dos 8 pilares que eu tenho no meu método, pra gente entender qual pilar que não tá legal pra cada uma. Então, na Andy, por exemplo, os pilares que estariam mais comprometidos ali seria a consciência corporal. Ela claramente perdeu esse fio de conexão com o próprio corpo durante o filme. A autonomia alimentar tá mais fragilizada, porque ela tá meio que escolhendo as coisas que os outros escolhem pra ela estar no corpo específico, pra ela pertencer. E se elas fossem minhas pacientes, eu iria, a primeira coisa, aplicar o método dos 8 pilares. Então, aplicar esse diagnóstico que eu avalio os 8 pilares que eu acho importante para entender o que para elas está mais complicado, mais comprometido. Para Andy especificamente, tenho certeza que algumas coisas iam ficar um pouquinho mais comprometidas. Então, por exemplo, a consciência corporal, que ela claramente perdeu esse fio de conexão que ela tinha em relação ao corpo dela. A autonomia alimentar, que tá mais fragilizada, porque ela tá meio que seguindo o que o ambiente fala para ela seguir. Relação com identidade e corpo, que são dos pilares mais críticos que estaria no caso dela. Porque ela começou a usar o corpo como uma troca ali também. Uma prova de que ela realmente pertencia àquele lugar. Então a gente começaria no ciclo 1 mesmo, né? De reconectar com o próprio corpo, com as próprias vontades, com os próprios sinais. E acho que uma pergunta que eu faria pra ela é assim, o que você come quando ninguém tá olhando? Ou quando você não tem nada pra provar, no caso, tá lá no refeitório da revista. E aí isso começa a separar um pouquinho do que é uma coisa dela, uma escolha dela, e o que é uma escolha pra parecer que pertence. E a Miranda, eu acredito que as emoções e a alimentação estariam mais comprometidas, porque ela construiu uma relação muito rígida com as coisas, né? Ela tem muito controle, ela é muito controladora. E ela percebe que as próprias necessidades ou a vulnerabilidade dela viraram uma ameaça porque ela precisa. Presença ao comer, porque a gente vê em vários momentos assim, não vou comer isso, vou não sei o quê. Ela nunca tá ali pra comer a comida especificamente. O corpo, ele tá ali pra ficar fazendo, executando as coisas, e não necessariamente pra existir. E aí, com a Miranda, o processo seria um pouco mais lento, porque tem muita coisa intrínseca já na cabeça dela. Ela já tem muitas crenças que não vai ser assim, de um dia pra noite, né? Que ela vai mudar. E provavelmente ela também não viria por conta própria, ela só viria se acontecesse alguma coisa muito grave na alimentação dela ou na saúde dela, que ela precisasse procurar uma nutricionista. E assim, as duas têm muita coisa em comum também. Elas se perderam tentando se tornar suficiente para as outras pessoas, para o ambiente, para chegar onde elas queriam chegar, mas se perderam de si mesmas. E o filme, assim, ele termina, né, com a Andy jogando celular no lixo e tudo mais, saindo da run, e ela escolhe
ela, né? Não necessariamente a carreira em si ali, que conseguiria crescer muito mais se ela continuasse na Runway. Mas a questão é que às vezes sair desse ambiente não muda essas coisas na sua cabeça assim de uma hora pra outra. Vai ter que ter um trabalho ali pra gente organizar tudo isso de novo. Porque, que nem eu falei no vídeo todo, as coisas vão entrando muito inconscientemente na nossa cabeça. De que ela precisa provar alguma coisa, de que ela precisa pertencer àquele lugar. E aí vai mudando os lugares, né? Ah, ela precisa pertencer aqui. Aí agora ela muda, ela precisa pertencer naquele outro lugar. Então as coisas vão mudando um pouco, ela nunca vai olhar pra si mesma. E o que eu quero que você leve desse vídeo é que a relação com o próprio corpo e com a gente mesmo não é só sobre o que a gente come. É sobre o quanto você se ouve, é sobre o quanto você deixa essas outras pessoas e vozes e ambiente entrar nas suas coisas internas e definir se você é suficiente ou não. E se você se viu em alguma das duas, tanto na Andy quanto na Miranda, comenta aqui embaixo o que você, enfim, percebeu com esse vídeo. E se você assistiu o novo filme do Diabo Veste Prada. E se você percebia isso na época lá que lançou o filme, o primeiro filme, né? Que faz 20 anos, estou ficando muito velha. Mas enfim, gente, eu amei fazer esse vídeo, rever o filme. Foi um momento muito gostoso. E espero que pra vocês tenha feito sentido dessa forma que eu expliquei, porque a gente consegue também associar a várias coisas, né, o filme, não só a moda. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que gosta do filme também, pra ter uma outra perspectiva. E dá hype também, que agora eu descobri que tem hype aqui no YouTube, então se você quiser dar um hype pra mim, eu vou ficar muito feliz. E é isso, até o próximo vídeo.